Nós estamos numa caminhada no Evangelho de João. Estamos aí no capítulo 10 e nós vamos pegar aí do verso 11 de novo até o verso 18. João 10, 11 a 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ó Pai, Tu deste esse mandato ao Teu Filho e Ele cumpriu fielmente. E agora, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, dá-nos a graça de falar e ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Um só rebanho, um só pastor. O versículo 16 aqui é o versículo principal desse texto. Mas antes, muitas vezes o Senhor Jesus usou a expressão eu sou. Todas as vezes que ele se comparava com o Pai, que ele usava o título de deidade igual ao Pai, ele dizia eu sou. Sou o pão, sou a luz, sou a porta, e assim por diante. Eu sou. Isso está ligando esse eu sou à sua deidade com o Pai, reivindicando a sua igualdade com o Pai. Aqui ele se apresentou como eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Normalmente as ovelhas eram solicitadas para dar a vida pelo pastor. Eu sei que no Natal, por exemplo, a gente gosta de um carneirinho, comer um carré, comer um pernil de carneiro. Não é todo mundo que gosta de carneiro, mas eu sou destes que aprecia tremendamente um bom carneiro. Deixa eu ver quantos aqui gostam de carneiro. Pode levantar a mão. Olha só, tem uma boa turma, mas tem uma turma aí que não gosta. Né? A minha esposa, por exemplo, ela acha que o carneiro tem gosto de pelo. É interessante. Gosto de pelo. As ovelhas é que davam a vida pelos pastores. Davam a lã, cultura antiga. A roupa, grande parte da roupa para o frio era feito da lã das ovelhas. Elas davam o leite. O leite de ovelha é muito nutritivo e dá um bom queijo, excelente queijo. O queijo, por exemplo, da Serra da Estrela, lá em Portugal, é alguma coisa assim excepcional, caríssimo aqui no Brasil. Mas a ovelha dá. E dá a carne, mas aqui não. É o pastor que dá a vida pelas ovelhas.
E isto é uma mudança de paradigma. Este pastor não é explorador. Não é um pastor que usufrui das ovelhas, mas é um pastor que se doa pelas ovelhas. E ele diz aí no versículo 12 que o mercenário é aquele que se aproveita. Ele vai dizer aqui o versículo 12 outra vez. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O bom pastor dá a vida. O mercenário, ele não se importa com as ovelhas. O mercenário serve por salário. Um pastor pode ter um mercenário para ajudar no cuidado das ovelhas. E aí, como as ovelhas não são dele, ele não se importa com as ovelhas, ele está se importando com o salário. Jesus estava falando aqui dos fariseus, que era um tipo explorador, que estava simplesmente utilizando-se das pessoas. E o interesse deles no povo foi motivado por dinheiro que recebiam em troca. O mercenário não possuía ovelhas. Quando o perigo chega, ele foge e deixa as ovelhas à mercê do lobo. Mas o pastor não. Este vai dar a sua vida, este vai estar ali no seu posto. O versículo 13. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Nós fazemos o que fazemos porque somos o que somos. O mercenário, ele está preocupado com o salário, ele não se importa com as ovelhas, e quando vem o perigo, ele cai fora. Mas Jesus disse: eu não sou mercenário. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Hoje existem muitas pessoas contratadas nas igrejas, homens que escolhem o ministério como uma ocupação confortável, sem o amor verdadeiro pelas ovelhas de Deus. E aí é que está o discernimento. O amor verdadeiro pelas ovelhas é o amor pela verdade. E a verdade em Jesus, porque Ele é o pastor das ovelhas. Nenhuma igreja pode venerar pastores humanos. Eu tenho uma implicância com o hino nacional quando chega num ponto que diz: ó pátria amada idolatrada, salve, salve. Eu não gosto desse idolatrada, porque eu não posso ter nada acima de Deus, e isso vira um ídolo, idolatrar. Eu canto: ó pátria amada, muito amada, salve, salve. Eu amo minha pátria, mas ela não é nenhum ídolo. E nenhum pastor humano pode ser figura importante na igreja de Jesus Cristo. Eu uso sempre essa figura do Dr. Russell Shedd, que ele dizia que nós, pastores, somos como os cachorrinhos dos pastores que servem para ajudar a trazer as ovelhas para perto do pastor. Nós, pastores, devemos trazer as ovelhas para o Senhor, para a fonte da água viva, para o pasto verdejante, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E é este o objetivo que nós temos que ter em mente. Vocês
tem que vir para Jesus, porque só nele e só por ele nós podemos encontrar o descanso para as nossas almas. No versículo 14, novamente o Senhor fala de si mesmo como o bom pastor. Vamos ler outra vez. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Pode ler o 15 também. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus colocou aqui um ponto muito importante. Eu sou o bom pastor. Essa palavra bom no grego é a palavra kalos. Ela significa eu sou o pastor ideal, o pastor digno, o pastor excelente. Tudo isso ele é. Então ele fala do relacionamento muito íntimo que existe entre ele e as suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas o conhecem. Não adianta outro falar, porque eu não vou dar crédito. Quem disse isso foi... Não, quem disse isso foi o Senhor. Eu ouço a voz dele. Eu tenho que ver a voz do pastor. Preciso saber discernir a voz dele. Esta é uma das verdades muito maravilhosas. Na verdade, o versículo 16 deveria ser traduzido assim: eu conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Ele colocou no mesmo pé de igualdade o seu conhecimento do Pai e o conhecimento do Pai nele, que ele teria com suas ovelhas um conhecimento semelhante. Eu conheço primeiro as minhas ovelhas e elas vão me conhecer. Não existe forma de enganar uma ovelha do Senhor. Você pode enganar os bodes, ou aqueles que ainda não chegaram ao descanso do Senhor. Eu já lhes contei algumas vezes, lá pela Idade Média, um discípulo de Jesus estava morrendo, estava nos últimos momentos, e chamaram um sacerdote para dar-lhe a extrema unção. Quando o sacerdote chegou no quarto onde estava aquele moribundo, ele se aproximou devidamente aparamentado, porque a extrema unção é um dos sacramentos, e ele se chegou próximo do homem para perdoar-lhe os pecados. E aquele moribundo já bem adiantado perto da morte, ou melhor, perto da vida, ele disse assim: põe as suas mãos perto dos meus olhos, porque eles estão muito turvos. E o sacerdote então se colocou as mãos bem próximos do rosto do moribundo, que perguntou: onde estão os sinais dos cravos? E o sacerdote disse: não, mas eu não tenho os sinais dos cravos. E o moribundo responde para ele: você não pode perdoar os meus pecados, porque você é um impostor. O que me perdoa os pecados tem os sinais dos cravos. Você não vai enganar uma ovelha do Senhor. Ela ouve a voz do Senhor, ela conhece o seu Senhor. Estes ventos de doutrina que levam pessoas como biruta tonta de um lado para o outro, ele não abala aqueles que estão firmes como a rocha de Sião, porque eles sabem discernir o que é do Senhor e o que não é do Senhor.
No Senhor não existe medo. No amor não existe medo. Todo sistema de controle, de medo, não vem do Senhor. Eu não vou seguir ao Senhor Jesus porque eu tenho medo do inferno. E nem vou seguir ao Senhor Jesus porque eu tenho um interesse tremendo pelo céu. Eu vou seguir o Senhor Jesus porque Ele me é suficiente. Eu nem sei se eu quero ir para o céu. Eu quero ficar com o Senhor. O céu não é meu objetivo. Meu objetivo é o Senhor. Se eu o tenho, eu tenho tudo. Mais uma dessas histórias repetidas que sempre ajudam. O homem era muito rico. Tinha uma coleção de quadros extraordinária dos grandes pintores. Ele tinha Rembrandt, Van Gogh, Renoir e tantos. E tinha um único filho, um único herdeiro. O filho foi para a guerra. Lá na guerra ele conheceu um rapaz que foi amigo dele de Buraco da Raposa. O foxhole, o buraco da raposa, onde você fica com a metralhadora atirando ali. E eles se tornaram amigos. E um dia, aquele moço foi acertado uma bala nele, o filho do milionário. E antes dele morrer, ele diz para o amigo: quando você voltar a Londres, você disse para meu pai o quanto eu o amava. Eu amava muito meu pai. Mas eu lutando pela minha nação, eu agora vou ficar aqui. Mas você dá essa notícia para meu pai. O rapaz volta para Londres e pinta, desenha a lápis o retrato do filho do milionário e resolve fazer a visita que ele tinha para dar o recado. E levou aquele retrato. E chegou lá, marcou um horário e contou para o homem como foi a morte do filho e que foi um grande amigo e que ele tinha pintado este quadro como uma lembrança. Que ele era um desenhista, então ele quis dar de presente. O homem ficou muito impressionado e mandou fazer um quadro. Pouco tempo depois ele morreu e deixou um testamento. E que no testamento dizia que os quadros, todos dele, deveriam ser leiloados. E tinha umas regras. E foi feito um leilão em Londres. E vieram os marchands e os colecionadores do mundo inteiro. Gente da mais especialidade em quadros, porque sabia da coleção. E quando eles chegaram lá, a sala cheia, foi aberto o testamento e o primeiro quadro que ia ser vendido era o quadro do filho. Era uma pintura, era um desenho sem muita técnica, de um desenhistazinho qualquer. E lá foi colocado o quadro do filho para ser leiloado e ninguém queria oferecer nada. Eles estavam esperando um Rembrandt, eles estavam esperando o Picasso, eles estavam esperando o Salvador Dalí, mas dali não saía nada.
e ficaram lá, e ninguém dava nenhuma proposta, e o leiloeiro batendo lá, falando quanto dá, e alguém levantou lá atrás e disse: dou 100 libras. Quem dá mais? 100 libras. Quem dá mais? 100 libras. Todo mundo quieto. Ninguém mais? Tá, vendido, 100 libras. Segunda cláusula: quem comprou o quadro do filho tem todos os outros. Se eu soubesse! Agora, quem comprou? O jardineiro da casa que conhecia o filho, que sabia quem era. Aí o jardineiro, muito sabido nessa hora, disse: não, pode continuar agora, só que agora sou eu que vou leiloar. E ele leiloou todos aqueles quadros que deram uma fortuna, e ele investiu numa fundação que hoje está em Londres. Mas quem tem o filho, tem a vida. Quem tem o filho, tem tudo. Nós precisamos entender isto. A nossa vida espiritual não é o quanto nós fazemos, é o quanto Ele fez. E é o quanto Ele nos doou. Então, quando essa realidade de conhecê-lo, olha, Watchman dizia que Margaret Barber, uma piedosa irmã em Cristo, ela estava velhinha e de repente ele viu ela fazendo uma oração e ela dizia assim: oh Pai, eu estou com tanta saudade de estar na Tua presença, fisicamente, mas eu sei que Tu estás com muita saudade de mim. E o Watchman disse: quanta pretensão dessa irmã. E depois ele entendeu: é assim mesmo. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas têm prazer em mim. Eu não tenho prazer nas bênçãos de Deus, eu tenho prazer no Deus das bênçãos. Não é porque Ele me cuida de mim, é porque aquilo que Ele é suficiente para mim. Esse realmente é uma verdade muito emocionante. O Senhor comparou o seu relacionamento com as suas ovelhas, com o relacionamento que ele tinha com o seu pai. A mesma união, a mesma comunhão, a mesma intimidade, o mesmo conhecimento que existe entre o pai e o filho, também existe entre o pastor e as ovelhas. O que Pedro fez com Jesus perto da cruz? O que Pedro fez? Vazou. Negou Jesus diante de uma fogueira. E Jesus, dias depois, quando ele ressuscitou, ele deixou um bilhetinho lá no cemitério. Diga aos meus irmãos e a Pedro que eu vou me encontrar com eles lá na Galileia. Naquele mesmo dia, ele apareceu aos 11, aos 10, porque Judas já tinha morrido e Tomé tinha dado no pé, tinha saído. Mas Jesus apareceu a Pedro
lá no cenáculo. Depois, na semana seguinte, apareceu de novo. Mas não teve conversa. Ele disse, eu vou ter uma conversa na Galileia, porque foi da Galileia que eu escolhi e chamei-os para ser pescadores de homens. E eles vão voltar para querer ser pescadores de peixe. E naquela madrugada, depois de ter pescado a noite toda sem pegar uma piaba, o Senhor aparece na manhã e os chama, diz, aqui já tinha peixe, já tinha pão, e comem. E ele diz assim, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Não é o pau senta nas minhas ovelhas, mas apacenta as minhas ovelhas. Me emociona. Um traidor, um homem que fugiu, mas ele perguntou, você me ama? Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Se você me ama, cuida dos meus cordeirinhos. Jesus tem tanto amor por essas ovelhas. Algumas bichadas, algumas roceiras, algumas marrentas. Marrá é aquelas que dão de cabeça e batem no pastor, mas ele não desiste delas. Agora nós chegamos ao verso 16, onde ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Um só rebanho, um só pastor. Aqui neste texto, ele está mostrando claramente que não é só para os judeus que ele veio. Eu tenho ovelhas que não são deste redil, que não são deste curral, mas a mim me convém buscá-las. Ele está falando de mim aqui. Ele está falando de você, ele está falando dos gentios. Que ele não é salvador só dos judeus, mas ele é o salvador do mundo. E esse texto é muito rico porque ele está dizendo, eu ainda tenho outras ovelhas que não deste aprisco, não deste curral, não deste redil. A mim me convém conduzi-las. E aí nós vamos ter um só rebanho, um só pastor. Vamos dar uma passadinha de olhos no capítulo 11 de João, no versículo 47, e vamos até o versículo 52. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Vamos parar só um pouquinho aqui. O sinédrio é como se fosse o Senado. Era a cúpula religiosa política. Eles chamam o sinédrio, que era composto mais ou menos 120 pessoas. Houve tempo de 70, mas aqui era mais ou menos 120, onde tinha o grupo dos fariseus, extrema direita, dos saduceus, extrema esquerda, dos herodianos, que era uma espécie de PT da época. Eram tipos de lutas ali dentro de poder.
E Jesus estava sendo julgado. Então, os principais sacerdotes e os fariseus, os sacerdotes aqui, eles eram normalmente saduceus, convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Agora veja o verso seguinte. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Esse homem vai ficar aqui, ele vai desmanchar nossa posição. Eles já eram escravos dos romanos, eles estavam sob o domínio de César, mas eles agora só falta eles tomarem tudo e nós vamos perder a nossa boquinha. É mais ou menos isso que acontece no Brasil de hoje, no Congresso Nacional e o que eles querem levar vantagem, né? Não tem uma série de regalias que eles podem perder, então não querem. Aí, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Olha, ele falou, Caifás. Caifás era um... Como é que eu vou usar aqui? Era o sumo sacerdote, mas ele fazia parte dos saduceus. Ele era um cara que não era nem da descendência de Zadok. Ele não pertencia ao sumo sacerdote, ele tinha sido posto pelo poder romano. Ele, desde que houve a guerra dos Macabeus, o negócio ali desengringolou, e aqui ele era não fazia, porque o sumo sacerdote no tempo de Jesus tinha que ser João Batista, que era filho de Isabel, que era descendência de Eli. Ele não podia ser, esses caras aqui, mas é um negócio, virou um negócio. Mas Deus usa jumenta. Para Deus falar não precisa ser o santo, ele vai usar também ele usou um profeta pagão, que foi o caso de Balaão, e usou até a jumenta para chamar a atenção do profeta burro. Mas aqui, o Caifás, sumo sacerdote, ele diz assim: vocês não sabem nada, vocês são os ignorantes. Vocês não sabem que é necessário que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ele estava fazendo isso como profecia. Vamos ver aqui. Olha aqui. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ele vai morrer não somente pela nação judaica, mas pelos filhos de Deus que estão dispersos. Quem são esses filhos de Deus dispersos? I am here. Olha aqui, ele morreu por mim, para me levar para o seu rebanho, para o seu redil, para que haja um só rebanho e um só pastor. Ele fez isto em meu favor. Eu recebi isso como graça do Espírito Santo, revelando: eu sou uma ovelha desgarrada que fui alcançada pelo Senhor. Eu fui buscada. Eu gosto muito de um hino que a gente canta às vezes aqui: buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Este Senhor Jesus
não veio aqui fazer de nós fanáticos, veio aqui fazer de nós filhos do Altíssimo. Pessoas que experimentam uma regeneração, morrendo juntamente com Ele e ressuscitando para ganhar a vida dele. Não é simplesmente eu levanto a mão, eu aceitei Jesus. Não, meu amigo, se você o aceitou, quero te dizer que ele te aceitou primeiro, mas não foi você que aceitou, você recebeu aquilo que ele deu, veio para o que era seu, seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas de Deus. Foi Deus quem quis, Deus me quis. Hoje eu fiquei tão agradecido a Deus pela mensagem do Andrei, um dos pregadores aqui da nossa igreja, começando agora. Ele foi tão preciso na sua exposição. Não adianta querer montar esquemas de crescimento de igreja, não adianta fazer nada, nós temos que simplesmente anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Senhor vai gerar vida, e o Senhor vai dar vida às pessoas. Ele, na última parte desse versículo, uma mudança muito importante, que é o versículo 16, do rebanho do judaísmo para o rebanho do cristianismo. Aqui a parede da separação que estava entre nós e os judeus desapareceu. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, já estou acabando. Até meia-noite a gente acaba. Vamos ver Efésios capítulo 2, vamos ver os versículos, acho que a gente pegar no versículo 12, vamos ver se eu estou certo. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vou voltar um pouquinho, volta um pouquinho mais aqui. Vamos aqui no 11. Okay. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele está falando, gentios, naquele tempo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês estavam fora de Cristo, vocês não tinham esperança, vocês não tinham Deus no mundo. Naquele tempo, vocês eram assim. Agora veja o verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Oh, coisa! Esse ambos aqui é judeus e gentios. Vamos voltar aqui para o versículo. Olha que ele diz assim. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos. Aperta nessa cruzinha aqui. Vai aparecer.
ambos, judeus e gentios. Judeus e gentios. Acabou. É agora um novo homem, não tem mais nem judeu nem gentio. Não tem mais judeu nem árabe em Cristo Jesus. Tem um novo homem. Acabou. Mais uma história? 1944, o nosso exército brasileiro estava lá na Itália, lutando. Num determinado momento, um grupo do exército brasileiro pegou uns alemães, aprisionou esse grupo de alemães e trouxe para o QG dos brasileiros lá. E um sargento aqui de Santa Catarina, que falava alemão, foi responsável pela investigação dos soldados para fazer a revista. E ele começou a fazer a revista em um por um, e tirando granada e tirando isto, aquilo. De repente ele vê um soldado com um negócio meio pontiagudo, assim no peito, e ele mete a mão e tira. Quando ele tirou aquele, era um Novo Testamento de bolso. E ele pegou aquele Novo Testamento, olhou e disse ao irmão, vamos botar o Fritz, uma lembrança da Igreja Batista de Frankfurt, ao jovem, para que você possa ler nos momentos de folga da guerra. O sargento olhou aquilo, colocou no bolso, fez a revista de todos, depois pegou aquele soldado, tirou do grupo, levou para uma barraca mais enxuta, preparou um café. Quem me contou essa história foi o meu professor, que era capelão do exército naquela ocasião, Dr. João Filson Soren. Aí o sargento sentou com o soldado, e estão falando em alemão e tomando café, e o soldado estava com a sua jaqueta molhada, e ele deu uma jaqueta brasileira para o alemão. Chega o capitão e disse: sargento! Sim, senhor capitão. Que guerra é esta? Não existe guerra. Este homem é meu irmão em Cristo Jesus. Acaba a guerra. Em Cristo Jesus não existe guerra. Não existe inimizade. Foi ali na cruz que ele desfez. Isso é demais para mim. A separação que estava no meio foi desfeita. A parede de separação, não existe judeu nem gentio. Existe um novo homem criado em Cristo Jesus. E nós precisamos ter essa consciência. Isso é que desfaz completamente. Essas palavras aqui do Senhor Jesus, do versículo 17, João 17, 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Oh, coisa mais linda. Eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira, olha o verso 18. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai.
Ele trouxe um mandato. Pode dar a sua vida, meu filho. Dê a sua vida por estes pecadores caídos. E depois eu vou reassumir isto. Eu vou libertar essas pessoas pela sua morte e ressurreição. Esse versículos 17 e 18, o Senhor Jesus explicou o que faria para trazer para si judeus e gentios eleitos. Ele esperava o tempo de sua morte, sepultamento e ressurreição. Estas palavras estariam totalmente fora do lugar se o Senhor Jesus fosse um mero homem. Ele falou em dar a vida e tomá-la novamente por seu próprio poder. Ele não poderia fazer isso por ele mesmo, se ele não fosse Deus. O Pai amou o Senhor Jesus por causa da sua vontade de morrer e ressuscitar, para que as ovelhas perdidas fossem salvas. Existe um teólogo que fez uma comparação interessante desse quadro, e dizia o seguinte, que um dia a Trindade estava lá para trás, lá para a eternidade passada, antes que houvesse princípio, formando a ideia. Isso é pensamento de teólogo, né? Eles gostam de dar umas viajadas assim, são bonitos. Então a Trindade estava conversando, nós vamos criar o universo, vamos gerar ordem nesse universo e tudo e tal lá. E vamos criar o homem. Aí o Espírito Santo diz, mas se o homem tiver vontade, como criatura, ele pode querer ser como criador. Ele não pode ser porque ele é criatura, mas ele pode querer ser como criador. Ele tem vontade. Aí Jesus disse assim, bem, mas se eles tiverem essa vontade, eles vão cair e vão ficar rebeldes. Mas se eles ficarem rebeldes, eu entro na raça deles para salvá-los. Porque a única maneira de você salvar as formigas dos seus estertores de formiga é você virar um formigão. De outra maneira você não pode comunicar-se com elas. Ele disse, eu entro, aí o Espírito Santo diz, mas se você entrar, eles vão te matar. Aí o pai diz, mas se matar, eu ressuscito. Pronto, está feito o plano. Isso é coisa de teólogo. Mas o fato é o seguinte, eu recebi um mandato de dar a minha vida para reassumir. Mas eu vou dar essa vida lá na cruz e eu vou levar as minhas ovelhas a morrerem comigo. Esta ordem que eu recebi de meu pai, eu vou cumprir. O pai havia encomendado ou instruído o Senhor Jesus a dar a vida para que ele o ressuscitasse dentre os mortos. Sua morte e ressurreição foram os atos essenciais para o cumprimento da vontade do Pai. Portanto, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Conclusão, Jesus deu a sua vida em favor das suas ovelhas. Tanto judeus como gentios. E assim ele congregou num só rebanho as suas ovelhas. Cristo Jesus deu a sua vida em favor do seu povo e reuniu na igreja um só rebanho. A igreja, ela é mais do que Israel. Ela é a comunidade, é a grande congregação dos eleitos de Deus, alcançados, tanto entre os judeus como entre os gentios. E acaba com essas divisões. Hoje um amigo me perguntou, mandou uma notinha de WhatsApp gravada. Qual é a sua opinião sobre você é amilenista
pré-milenista, pós-milenista. Eu disse, o que interessa? Cristo é minha vida. Você quer discutir assunto, se é antes, depois, para depois? Isso vai dar um quiprocó. Eu não me preocupo se é antes, depois. Eu estou com esperança que seja antes, que Jesus volte, mas não estou preocupado se for depois. Sabe por quê? Porque Ele me basta. Eu não quero entrar nessas discussões que levam a nada. Eu quero ficar com Ele que nos dá tudo, que nos basta. Então, meus irmãos, esse é o último domingo de 19. Próximo, nós vamos entrar no ano de 2020. 2020 é a melhor visão. A visão mais perfeita do ser humano é 2020. Mas você precisa ter essa visão perfeita de Cristo Jesus. Sabe por quê? O tempo do fim está chegando. Nós não temos muito tempo. Nosso tempo está curto. Não é botar medo nem fazer pressão. É só dizendo o seguinte. Noé falou, pregou 98 anos. Depois vocês façam a conta. 98 anos. O Matusalém, o avô dele, morreu no ano do dilúvio. Talvez afogado. Nem o avô creu nele. Nem o avô. Então, não seja, o que eu vou dizer, idiota, imbecil, não durma de touca. A minha opinião é parecida com Lutero. Lutero, se Jesus voltasse amanhã, o que você faria? Eu pagaria minhas contas, que eu não queria ficar devendo a ninguém. Eu ia pregar o evangelho para a primeira pessoa que eu encontrasse que não tinha ouvido o evangelho. E eu ia plantar uma macieira. Mas plantar uma macieira, ele disse, exatamente porque nós não sabemos o dia que ele vai voltar. Daqui 3 anos eu vou estar comendo maçã. Então nós não temos que ficar preocupados se vai ser, mas temos que estar alertas. O Senhor está voltando. Maranata. É só para lembrar que o ano 21 nós teremos uma grande recessão econômica no mundo. A se manter o que tem acontecido através de cada 7 anos. A cada 7 anos existe uma recessão. Nós tivemos em 8, nós tivemos em 15, deveremos ter o ano que vem. Do ano que vem para 2000 de 7 em 7. Então, não confie nos homens, não confie em dinheiro, não confie em posição, confie no Senhor Jesus. Ok? Que o Senhor dê graça a cada um de nós para dependermos totalmente dele. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.